Olha, mano, o que Sakamoto continua surpreendendo, e eu não sei porque você ainda não começou a ler essa obra. Sério, fala sério, cara, você tá vacilando. E quando você menos perceber, você vai saber que você perdeu uma obra incrível pra acompanhar dia a dia aqui junto com o Mano Joe, porque esse capítulo, sensacional. Quais os objetivos de Nagumo? Será que ele quer descobrir sobre a morte de Rion? O que acontece com a JA? Será que ainda tem pessoas ali que estão tramando uma revolução no mundo dos assassinos junto ao Slur? O que será que pode ter acontecido? E nós vamos comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 101 de Sakamoto Days, o mistério de Yotsumura. Será que Yotsumura revelará a Nagumo algumas das verdades que nós temos na JA? E o que Nagumo de fato procura? Será que tem algum outro traidor dentro da ordem? Bom, nós temos tudo isso e mais um pouquinho, porque simplesmente, mais uma vez, Sakamoto arrebenta e começamos de fato com a luta de Kanaguri contra Sakamoto. Isso vai bombar demais. E bom, agradeço a todos vocês que estão deixando o like aí, galera. Muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando o Sakamoto Days comigo. Fico muito feliz de verdade. E também aqui já falo pra vocês: obrigado por estarem no canal e se inscreverem. Não se esqueçam de deixar os comentários aí embaixo, tá bom? E agora sim, bora pro vídeo. Simplesmente nós acabamos com aquela luta. De fato, o Shishiba matou, entre aspas, o Yotsumura e joga ele num rio. Jogando ele no rio, dá adeus ao seu mestre, mas ele não matou o Yotsumura de fato. Ele deixou ele ainda vivo e ainda dava pra ele ali sobreviver. Embora eu acho que o Yotsumura ali, ele só estava realmente se entregando à morte logo de uma vez. E aí eles têm algumas memórias especiais com a sua esposa, com o seu filho, com o Shishiba, e de fato ali ele vai caindo, até que alguém puxa ele. Nesse momento eu pensei, poxa, o Shishiba deve ter puxado ele. Só que não, na verdade foi o Nagumo. E o Nagumo tem alguns objetivos meio ocultos. A gente percebe que ele é um personagem um tanto quanto dúbio, ele é muito subjetivo, a gente não sabe realmente o que significa o que ele fala, o que ele pensa de verdade. Ele brinca uma hora e essa brincadeira a gente não sabe se ele tá falando sério, se isso é sério ou não. Ele faz já essas brincadeiras com o Sakamoto e aí a gente não tem exatamente a ideia do que ele pensa, do que ele quer de fato. Mas aí ele salvou o Yotsumura e ele quer fazer um negócio com ele, quer entrar num acordo, e aproveitando também que o mundo dos assassinos está um caos. E bom, ele quer guardar com ele um cadáver vivo, que no final das contas vai ser o Yotsumura, e é então que, conversando com ele, ele fala assim: ó, eu quero pesquisar de um incidente de um amigo que acabou morrendo e quais foram as circunstâncias para isso acontecer. E esse crime aconteceu dentro da JA, segundo o próprio Nagumo. E como o antigo número 2, como era o Yotsumura, ele tem alguns contatos, e não só contatos, como também brutalidade. Provavelmente essa brutalidade que ele quis dizer foi força mesmo, né? É um cara muito bom, é um ex-membro da ordem, então é um cara forte, não vai morrer à toa. E aí dessa forma o Yotsumura se tornaria o soldado do Nagumo, só que aí ele pergunta: e se eu recusar, e se eu não quiser? Bom, Nagumo fala assim: ó, eu mato o Amane. E aí mexe com o papai ali, né? O papai fica doido e fala assim: não, isso daqui sem chance. Só que aí o Nagumo fala assim que se ele conseguir cumprir a missão dele e ajudar ele na missão, descobrir quem foi que matou esse amigo e tudo, todas as circunstâncias que fizeram com que essa pessoa morresse, o que nos dá a entender que dentro da JA o Slur teve ajuda para matar essa pessoa, provavelmente. Porque a gente já começa a teorizar que é a morte da Rion, porque é uma antiga amiga. E outra, o Sakamoto sabe que a Rion morreu também. Parece que o Nagumo também sabe, mas eles não sabem o motivo, as circunstâncias, o porquê isso aconteceu. E será que foi realmente o Slur? Será que não foi o Slur? Será que foi a mando de uma pessoa que está acima ainda do Slur? Então muitos mistérios cercam a própria JA, dentro até mesmo da própria ordem, porque a gente já não sabe em quem confiar, devido ao Nagumo desconfiar até do próprio Shishiba. Então vamos continuar aqui o capítulo que vocês vão entender a minha linha de raciocínio. E bom, ele diz pro Yotsumura que vai ajudar ele a viver com o Amane tranquilamente, ele vai poder viver uma vida de boa se ele completar essa missão. E até o Yotsumura pensa que ele era apenas um cara bizarro da ordem, e bom, ele viu que ele era um cara mais bizarro ainda. Só que aí ele pergunta: pra quem que você tá trabalhando? E aí o Nagumo fala: ó,
bico calado, porque cadáver não fala. O maluco saiu muito bem dessa. E bom, aí o Shishiba entra em contato com a Osaragi, nós vamos pra cena dele, ele marca de encontrar com ela em outro local, e nisso que marca com ela de encontrar em outro local, o Nagumo acaba aparecendo ali, eles que estavam os três juntos, o Nagumo se separou deles e tudo mais, o Shishiba até pergunta onde que você tava e tudo, ele tava dando um rolê por aí no QG de Kyoto e tal, e aí o Nagumo pergunta, pô, você pegou o Yotsumura, fez tudo lá? Ele falou, não, fiz, foi de boa, né, até parece que um velhote iria me derrotar, ele fala assim, não, você tem certeza que você fez isso? Bom, o cara começa a ficar irritado, e aí o Nagumo fala, eu sei que você não matou ele, porque eu encontrei ele no rio. E aí ele pergunta, desde quando um cara da ordem, ele não vai conferir se o cara morreu realmente ou não? E aí o Shishiba fica tipo, mano, esse cara tá me tirando, velho, e agora, mano? E agora lascou, velho. Porque se o cara não cumpre essa missão, logicamente a JA trata ele como um traidor, como um cara que não tá fazendo o trabalho direito. Até porque essa ordem não é uma ordem que alguém comprou ali pro cara matar o assassino e tudo mais. É uma ordem porque o líder da JA quer que esse cara esteja morto. E aí então, se o Shishiba fez isso, ele vai ser punido com a morte. E aí os dois começariam a brigar ali naquele momento. E aí os dois dão uma bisoiada em si e tal. Aí o Nagumo fala, não, encontrei o corpo dele, mas tava lá no rio mesmo. Morreu mesmo, você matou mesmo, então tá de boa. Sei o que, faz uma brincadeirinha ali com ele, mas a gente percebe que o Nagumo tava querendo tirar alguma coisa do Shishiba, como se o Shishiba conhecesse algo, soubesse de algo a mais. Então eu acho que ele tá pesquisando outras pessoas dentro da ordem que estão envolvidas no assassinato da Rion, que é o que eu estou teorizando, e é por isso que ele tem que desconfiar de todos os membros da ordem. É então que logo em seguida ele diz assim, ó, poxa, ainda bem que você tá do nosso lado e tudo, porque senão nós perderíamos 2 membros da ordem. E ele fala assim, 2 membros? Bom, o Kanaguri já foi colocado como um cara que estava junto com o Slur e ele foi expulso da ordem. Por isso a ordem é, ó, vamos matar esse bicho aí. E aí então saímos dessa cena dos dois e temos o encontro finalmente do Sakamoto para começar com a luta contra o Kanaguri. E o Kanaguri começa a contar ali uma história que ele tinha um grande amigo, que eles brincavam ali de bambolê e tudo, e esse cara era da ordem, que eles brincavam de bambolê junto e tudo mais, e aí eles entraram ali numa briga num certo de um dia, porque eles estavam discutindo o que faria de um grande filme, o que seria um grande filme, o maravilhoso filme. Parece que o cara não tinha tanto conhecimento quanto o Kanaguri, pelo menos. Com relação a filmes, a gente sabe que o cara é um aficionado, ele é um diretor de filmes, e aí acabou que o cara, ó, foi pra vala e o Kanaguri acabou matando ele. E aí, pra reparar essa morte, ele tomou o lugar dele dentro da ordem, né, fez parte ali da ordem pra ficar no lugar dele, mas agora foi expulso porque descobriram o conluio dele com o Slur. E aí essa pessoa poderia ser a Rion, mas se fosse a Rion, ele não teria dito que o Slur a matou, então acho que não faz tanto sentido pensar dessa forma, visto que a Rion parecia ser do mesmo nível do Sakamoto, então só alguém como Slur realmente pra acabar com ela. De toda forma, ele foi expulso, eles começam ali uma conversa, tem uma parte até que é engraçada, porque o Kanaguri fala assim, ó, eu ia perguntar qual que é o seu filme favorito, mas eu lembro que eu não gosto de conversar com as pessoas sobre cinema, aqui que vocês não manjam de nada, né? E aí o Sakamoto, mas eu nem gosto de filme. E aí o cara fala assim, não, você vai aprender a gostar de filme, porque até no céu tem cinema, sabia? E aí o Sakamoto fala, os assassinos não vão pro céu. E aí acaba o capítulo com os dois na cena ali, ó, na trocação. O Sakamoto com um lapisinho e o cara com uma câmera, daquelas câmeras de teatro aqui, não câmera na verdade, né, aquelas luzes de teatro. E ali termina o capítulo. Gente, o Nagumo trouxe vários enigmas pra gente, né, saber o real motivo ali pelo que ele quer da ajuda do Yotsumura. Eu imagino que ele tá pesquisando realmente da Rion, não parece ser algo fora disso. O que me deixa mais curioso agora o Kanaguri. Quem era esse outro cara que fazia parte da ordem, que ele acabou matando, que ele foi mais forte do que esse cara, que talvez até o próprio Sakamoto conheça? Porque ele toma o lugar desse cara depois de o matar, né? Então, cara, muito interessante. Quero mais saber sobre essa história do Kanaguri. Talvez tenha ligação direta com o Slur, ou até mesmo diretamente com a JA, os seus conluios ali, vendo quem é o chefe de verdade da JA, que nunca foi nos apresentado de fato, né? A gente sabe que tem a ordem, que são os assassinos mais fortes, beleza, mas quem comanda tudo isso? A gente já começa a ver que há muitas corrupções ali no meio, não à toa, é um assassino de aluguel, né? Mas eu achei super interessante porque os mistérios começam a crescer cada vez mais e eu fico cada vez mais curioso. Sakamoto tá sabendo bem trabalhar todo esse mistério, ao mesmo tempo que tem lutas sensacionais, e chegamos de fato na última luta e a Akira não tá do lado do Sakamoto, então acredito que ela vai tentar ficar bem ali sozinha, né, chorando pela morte da Satoda Sensei, enquanto o Sakamoto vai resolver o papo de adulto. Bom, esse foi o capítulo de Sakamoto, gostaria de saber o que vocês acham e as suas teorias, beleza? O Mano Joe aqui está vazando e não se esqueçam, indiquem Sakamoto Days para outras pessoas, beleza?
Um beijo no coração de todos e Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.